Oi pessoal, tudo bom? Então, quando eu reativei o canal, eu comentei com vocês naquele vídeo de apresentação que eu também tinha criado um e-mail, que é o Dani Parpinelli, o mesmo nome do canal, @yahoo.com, sem o BR, e também criei um Instagram, que é o @Dani Parpinelli. Com que objetivo? Principalmente o e-mail. O objetivo seria assim, as pessoas que não quisessem comentar abaixo dos vídeos, mas que quisessem contar histórias, comentar sobre assuntos e com o objetivo de que eu fizesse alguns vídeos futuros falando sobre os assuntos, entendeu? Mas por algum motivo elas não quisessem colocar ali no comentário, sabe? Até porque no comentário às vezes aparece a foto da pessoa, a pessoa não queria, entre aspas, se expor. Beleza, então eu já recebi assim algumas histórias, alguns relatos. E aliás, a partir da próxima postagem que eu fizer, não necessariamente vai ser esse vídeo, mas porque eu já tenho outros vídeos para postar, mas eu vou começar assim, sempre deixar por escrito embaixo de cada vídeo, sempre o e-mail e o Instagram, tá? Porque nem todo mundo, de repente, assistiu o vídeo de apresentação. O que acontece? Eu recebi um. Não foi nem um relato. Bom, foi um desabafo. Foi um desabafo de uma. De uma. De duas pessoas, na verdade, que estão assim. Que moram num lugar bacana, mas que elas não moram no último andar. Ou seja, elas têm pessoas morando no andar de cima, né, no prédio. O que acontece? Assim, elas estão vivendo verdadeiros momentos de loucura, sabe? Porque a família que mora em cima delas, uma família assim, gente, assim, não conheço, mas pelos detalhes que elas me contam, são coisas assim muito complicadas, sabe? São situações que elas passam diariamente e eu não queria estar no lugar delas, porque assim, é das 5 horas da manhã mais ou menos até, sei lá, vocês pensam que vai até às 10? Não, até às 23, meia-noite. O que que acontece? É um barulho enlouquecedor, sabe? Mora uma família, um casal com a avó e duas crianças. Mas as crianças, bom, na verdade não são só as crianças, é a família inteira. Eles simplesmente tacam o terror no sentido da barulheira. São as crianças correndo o dia inteiro, quase que, sei lá, 24 horas, gritando de forma assim absurda, móveis arrastando, portas batendo, é, é furadeira, é barulho de metal caindo, é uma coisa assim que, que, que eu fiquei imaginando aquilo. Se eu tivesse vivenciando aquilo, eu ia enlouquecer. Depois de uma semana, aquilo diariamente, de 5 da manhã até as 10, 11, meia-noite, eu ia enlouquecer. E assim, tudo é uma questão de bom senso. Casas onde tem crianças, lógico, sempre rola um barulhinho ou outro, as crianças correm, tudo mais, né? Independente se o local tem área de lazer ou não, criança corre em casa,
né? Às vezes grita, mas não é uma eventualidade, é quase que ininterruptamente. Eu acho que só, pelo que ela me contou, a coisa só cessa quando as crianças desmaiam e vão dormir. Não é possível. Só que também não são só as crianças. A questão das crianças, eu acho que é falta de educação por parte dos pais em relação a elas. Mas acontece que parte dos próprios pais, e talvez dessa avó, porque eles têm situações que essas duas pessoas me contaram que, assim, são os adultos que fazem. Arrastação de móveis, sabe? Furadeira, etc. Então, isso não são as crianças que fazem. Isso são os adultos, sabe? Então, é uma coisa, assim, que é, é muito complicado. É muito complicado. Elas estão, assim... Isso deixa a pessoa, muitas vezes, irritada, muitas vezes sabe? Se a pessoa está em depressão, às vezes a pessoa fica mais deprê ainda. Às vezes dá vontade, pelo que elas me falaram, sabe? De ir até lá e falar com a pessoa, embora não acho que vai adiantar. Elas já conversaram com o síndico, não adiantou de nada, sabe? E houveram alguns relatos que eu até achei, na hora, claro, achei engraçado, da forma com que elas me passaram, mas vivendo na prática não é nem um pouco engraçado, não. Elas me falaram que tem momentos que parece que elas estão assim, morando embaixo de um manicômio, sabe? Deus que me perdoe, mas era, é assim uma coisa, parece assim, elas não veem, elas só escutam. Mas parece que tá rolando um filme de terror acima delas, sabe? Só falta aquele barulho de corrente, sabe? Assim, casa mal assombrada em filme de terror, que você escuta gritaria, móvel se arrastando, pessoas se jogando nas paredes, sabe? Só falta mesmo, uma delas me falou assim, caramba, só falta escutar corrente. Aquele corrente. Então, assim, eu ri, claro, na hora que elas me contaram, mas não é uma situação engraçada, não é. Por que eu tô contando esse relato? Porque, assim, eu acredito que a maioria das pessoas que estejam assistindo esse vídeo sejam pessoas, claro, coerentes, pessoas educadas, que passam essa educação para os seus filhos, mas de repente vocês podem conhecer alguém que não seja ou não sejam como vocês. Então que vocês também saibam, entendeu? De repente assim, um amigo que você vê ou uma amiga que você vê que não dá limite aos filhos, ou que a própria pessoa não respeita, né? Eu já fiz um vídeo aqui há uns tempos atrás falando sobre vizinhos e onde eu dizia o que é óbvio, né? Que o teu direito termina quando começa o do outro. E essas duas pessoas que eu conheço, elas estão vivendo assim algo muito complicado, sabe? Então eu peço encarecidamente vocês que conheçam pessoas próximas, que vocês saibam que não deem limites aos seus filhos, pequenos ou maiores, e que vocês saibam que eles fazem estardalhaço, sabe? E porventura também morem em apartamentos cujos que não sejam de primeiro andar, que tenham pessoas morando embaixo, sabe? Que vocês conversem, claro, de forma educada, sutil, mas que vocês conversem com eles para essa questão, entendeu? Não é querer ditar regras sobre o filho dos outros, mas que vocês conversem. E principalmente se vocês sabem que eles também não se preocupam, sabe? Com as outras pessoas. Eles seguem a vida deles e não estão nem aí.
Gente, todo mundo conhece. Eu conheço. Eu recebi esse relato dessas duas pessoas, mas assim, eu conheço muita gente que passa por isso. Eu já passei inúmeras vezes, sabe? Todo mundo já passou. A não ser quem sempre, a vida inteira, morou em casa. Mas mesmo assim, quem passou a vida toda morando em casa, de repente teve um vizinho na casa ao lado que também fazia estardalhaço de madrugada, enfim. Aliás, eu aproveito para se tiver algum síndico, síndica ou algum advogado que esteja me assistindo, eu até sei que tem, mas enfim, não sei se eles vão assistir esse vídeo, que possam me orientar para que eu possa passar isso para essas pessoas. Em que sentido? No sentido de se vocês souberem de alguma lei. Claro, a gente sabe da lei do silêncio, né? Não fazer barulho, acho que antes das 8 da manhã, né? E depois das 22 horas. Mas o que essas pessoas estão passando tá no limite, sabe? Então, de repente, vocês possam me dar alguma dica de alguma lei ou de algum artigo, né? Dentro do Código Civil, creio eu, que a pessoa possa ser multada, entendeu? Se aquilo for uma coisa recorrente, que o síndico possa, enquanto representante do prédio ou do condomínio, enfim, que ele possa multar essas pessoas. Porque, infelizmente, tem pessoas que só se mancam quando não dói no bolso. Enquanto não doer no bolso, elas não estão nem aí para os outros. São completamente egoístas. Então, de repente, na hora que doer no bolso, que elas forem multadas e tiverem que pagar uma multa, elas vão pensar duas vezes antes delas mesmas fazerem estardalhaço, sabe? Ou dos não darem limites para os seus filhos. Então, eu deixo aqui esse registro, sabe? Que deve ser muito complicado viver numa situação assim e peço muito a ajuda de vocês. Quem souber de algum artigo, lei, qualquer coisa, mas que possa realmente a pessoa levar uma multa se a coisa for reincidente, que vocês me avisem, tá bom? Para eu poder passar para elas, porque elas estão assim desesperadas, elas estão no ponto assim, já estão começando a querer procurar outro lugar para se mudarem, porque e elas não moram num lugar ruim não, tá? Então não tem a ver, mas moram em comunidade, mas não, tem nada a ver não. Elas moram num lugar qualificado, direito e tudo mais. É uma questão mesmo de falta de sorte nesse sentido. Enfim, quem souber de alguma coisa, me avisa, tá? Para que eu possa passar para elas, porque eu sei, e já falei isso várias vezes, quando doer no bolso dessas pessoas, elas vão pensar 2.000 vezes antes de, sabe, de fazerem esses escândalos todos. Elas não estão num filme de terror, sabe? Mas para quem tá embaixo, ouvindo aqueles barulhos quase que 24 horas, elas sim estão sendo vítimas de filmes de terror de classe Z. Tá ok, gente? Muito obrigada.